Glória a Deus. Que mês, hein, irmãos? Nós estamos terminando hoje o último domingo do mês, no tema comunhão, e foi muito bom. Muito aprendizado. Nós vimos na conferência, que conferência maravilhosa. Que coisa inigualável. Aquele Bob botou para quebrar, não botou, gente? E essa semana foi o aniversário dele. E eu já falei, para quem que eu falei? Ó, pode tratar de aprender a tocar sanfona pra gente começar a adorar com sanfona aqui. E vamos que vamos. Mas você já viu, não é fácil, né? Ah, minha mãe não aguenta o cara do marca-passo. Então, só reprisando, nós vamos ver, eu com os slides, e eu mando pro Jande, assim, última hora, nos 45 do segundo tempo, né, Jande, querido? Mas ele é um menino formidável. Então, nós vamos ver, vimos esse mês o que é comunhão, que significa koinonia, que é uma palavra grega. Não, não, volta no primeiro. Ah, você quebrou a minha surpresa. Koinonia, comunhão bíblica, isso. A koinonia significa comunhão. Um dos significados principais de koinonia é companheirismo. Compartilhar em comum. Amiga da Lu, nós falamos isso na segunda-feira. Se você recebe um diagnóstico, ou se você tiver que ligar de madrugada para uma pessoa, para quem você ligaria? Você tem uma pessoa amiga que você possa ligar? Companheirismo, compartilhar. E a primeira ocorrência da coidonia na Bíblia, o pastor falou desde o primeira no primeiro domingo que ele ministrou a palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa comunhão é a coinonia, não é a comunhão de tomar a ceia, a eucaristia, como nós aprendemos no catolicismo, no partir do pão e nas orações. Essa comunhão cristã é um aspecto chave da vida cristã. Os crentes em Cristo devem se unir em amor, fé e encorajamento. Essa é a essência da coinonia. Qual é a essência? Amor, fé e encorajamento. Aqui na igreja primitiva, a comunhão era um dos nos 4 pilares da igreja. Um era a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então, se não tiver isso aí, queridos, vai ficar difícil. Aí, agora é o próximo, só o próximo. E a palavra nos diz, no Salmo 133:1, é agradável a Deus. Isso agrada ao Senhor, viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ô, gente, que casa que não tem um ranca-rabo de irmão? Eu acho que na Vânia e no Fabinho não tem, porque a Dudinha não tem irmãos. O Henry não tem. Mas tem, não tem. Na tua casa não tem, Arthur? Tem. Acho que a única que não briga aqui é a Olivinha, porque é pequenininha, mas tem jeito de ser. É. Imagina na casa da Gabi e do pastor. Então, gente, vai ter relacionamentos, nós teremos relacionamentos difíceis. Eu fiquei imaginando, outro dia, quem pregou no domingo, que falou, acho que foi a Lu que falou da arca. Imagina Noé e toda a família dele tirando o número 2 dos animais. Número 1 e 2, a Milena pode falar, fede. Dos bichinhos fede, não sei por quê, que só come mato, mas fede. O nosso também, né, gente? A gente não toma perfume francês. Mas imagina eles dentro da arca, tirando esse 1 e 2 dos animais, a sujeira, imagina a convivência entre eles. Era uma família, a família não era perfeita, então tinha os ranca-rabo. Ou você acha que não era perfeito? Assim como minha família, assim como a sua família.
E não tinha como a esposa ou as noras de Noé falar assim: "Ah, eu vou sair um pouco para espairecer". Saía lá fora era só água. Nem dava para falar: "Vou dar um mergulho". Eu não iria, porque eu não sei nadar. Então, é uma convivência. O mais de ano eles passaram dentro da arca. Eles tinham que estar juntos. E de certa forma esse relacionamento tinha que funcionar. Então, nós chegamos aqui à conclusão, que koinonia, que comunhão, é uma palavra que significa não apenas estar juntos, mas estar juntos com propósito. Nós temos que ter um propósito. Nós e Deus tem um propósito para cada um de nós. E aqui é a família de Deus reunida. Nós somos uma família. Eu posso não conhecer muito bem as pessoas que estão aqui, mas eu sei que nós estamos juntos, nós estamos unidos com um propósito. Por isso que eu te chamo de irmã, Luzumete. Você é minha irmã, porque nós temos um pai em comum. Mas isso se tornou tão tão, assim, comum, né, irmãos? A gente fala: "Ah, irmão, irmão, irmão", que a gente acha que é irmão porque é irmão da igreja, irmão, né. Não, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, somos unidos com um propósito de Deus. E o Senhor tem um propósito para nós. Qual é o próximo, gente? Ah, e aí vem, né. Vocês lembram? Agora aguenta aí. Vocês lembram 2020 quando começou a pandemia? "Oba, nós vamos ficar em casa, lockdown". Eu não fiquei, porque todo mundo da secretaria tirou férias, né, Marineide? Nós viemos com uma ordem de todo mundo que tinha férias era para tirar férias. E eu e mais 2 amigas não fomos procurar para tirar. Nós ficamos por último. E quando nós ficamos por último, não tinha mais como nos dispensar em férias. Então nós tivemos que continuar indo, trabalhando, sem atender o público. E eu não via a hora de chegar setembro, porque em setembro eu faria 60 anos. Em setembro eu entraria no grupo dos idosos, então eu não precisaria ir mais. Eu não via a hora. E foi, e chegou e ficamos em casa. No começo foi bom? Foi maravilhoso, né, você já sabe que eu amo ficar em casa. Mas, o que que aconteceu? As pessoas começaram a entetear. Começou, ó, engordar que nem não sei o quê. Por quê? Se fazia pão, bolo todo dia. Imagina a Bia em casa, sem poder sair, sem poder fazer nada. Era pão todo dia, coitadinho do Fer. Vocês já eram casados em 2020? Não? Já. Ah, então. As pessoas começaram a brigar mais, começou a eu comecei a perceber coisas que eu não percebia, porque eu não estava em casa todo dia, e isso começou a estressar. Isso começou a calar aqui ou botar muito para fora, e muita gente terminou em psicólogo. E muita gente terminou gritando, gritando por dentro. Silenciosamente, às vezes, mas gritando por dentro. Por quê? Os relacionamentos foram afetados. Os relacionamentos foram alterados. Então, se sofreu muito com isso. E nós vimos o quanto isso acarreta na nossa vida. Por quê? Porque Deus não nos fez para viver. Deus nos fez para conviver. É convivência, irmãos. O que que ele falou lá em Gênesis, quando ele criou o homem? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora para ele. Então Deus não falou: "Ó, eu quero que você fique sozinho, Maurício. Você não vai ficar sozinho". E constituiu um propósito, entregou nas mãos do Maurício uma família. E ali, nessa sociedade, vai crescer, vai vir mais. E isso vai multiplicar, e é isso que ele quer, essa convivência. Então nós não precisamos, não devemos, não é recomendado
Agora deixa eu ver o que que vem já o próximo, que aí aconteceu tanta coisa na pandemia que a solidão bateu, a solidão veio e nós começamos até a receber memes, né, que a gente acha tão engraçado, tem hora que eu dou até risada, mas e era isso que estava acontecendo, e que a partir de então começou a acontecer. A pessoa mostra o quê? Uma carinha feliz, mas por dentro tá chorando, ó. Você tá vendo a lagriminha dele lá por trás? Pode ir o próximo. Olha aí, ó, fingindo ser feliz no meio das pessoas, sozinho em casa, ó como é, chorando. Então isso as pessoas estão vendo hoje, queridos. Isso é uma realidade. Fingir que tá tudo bem, mas na realidade não tá, pode ir o próximo. Esse eu dou um tapa na orelha. Se sentir sozinha, lembre-se de que a louça estará lá na pia te esperando. Pelo menos a louça está te esperando. Pode o próximo. Nem feliz nem triste, estou apenas suportando. Queridos, quanta gente não está suportando hoje? Quantas pessoas não estão carregando um fardo invisível aos nossos olhos? Depois a gente lê a notícia que a pessoa ceifou a vida. Então, nem feliz nem triste. Se você está nesse pique, nessa onda aí, procure alguém para conversar, fale com alguém, não fica segurando, não fica suportando. Não é aquele suportar de ajudar, é suportar porque eu já não estou aguentando mais. Próximo. Que te impede de ser você mesmo? O Código Penal. Porque se eu mostrar quem eu sou, eu vou dar e a sociedade está assim, a paciência está onde? Lá debaixo do pé. Não pode olhar assim que já o que que foi? Né. Próximo. Eu tentando lidar seriamente sobre minha saúde mental e a voz na minha cabeça dizendo para fazer piada com tudo e fingir que estou bem. Isso é triste. Eu tenho um amigo que ele dá muita risada. Às vezes você fala: "Ah, ele está dando risada". Eu falo: "Não, você não é normal, cara, você não é normal". Porque a pessoa, para dar risada de qualquer coisa, à toa, chega uma hora que é até chato. E um dia eu encontrei com a esposa dele. Eu falei: "Escuta, o fulano é assim na tua casa também?" Ela falou: "Imagina, não é desse jeito não. Em casa é um mau humor, é patata, é grossura". Sabe, irmãos? Fingindo. Não é isso que Deus nos chamou. Não é para você ficar fingindo uma coisa lá fora e lá na tua casa, onde é o lugar que você vai voltar, onde é o lugar que vai te acolher, onde é o lugar que você tem que ter prazer de estar. Você vai fingir? Isso aqui mexeu muito comigo. Pode ir no próximo, já está acabando. Eu vou ficar bem. E se não ficar, não tem problema, eu finjo. É isso que as pessoas fazem. É isso que todo mundo procura hoje em dia fazer. Não, eu não quero. Eu quero ficar na minha, eu quero ficar sozinho, eu quero, sabe? Por quê? Dá menos trabalho. Aluno aniversário, recebe o telefonema. Nossa, acho que eu vou lá, né? Dá trabalho, irmãos. Relacionamento dá trabalho, porque você não vai pegar e vai fazer de qualquer forma. É um relacionamento com propósito, você vai desenvolver algo. Isso é intencional. Você vai escolher a pessoa pelo qual Deus colocou lá para você começar a tratar. Eu vi a Fernandinha, acho super legal isso, viu, gente? A Fernandinha postou uma- umas fotos no Insta de um ajuntamento que ela fez na casa dela, super bacana. Ela e os irmãos, mas não precisa ser sempre assim, com suplá, louças, jantares, não precisa. Só uma reunião onde você vai e conversa, ou então fala: "Vamos fazer tudo junto, mas vamos de havaiana, vamos de short, vamos de qualquer jeito". Porque relacionamento é isso, você
estar junto, convivendo junto, eu chegando na tua casa, abrindo tua geladeira, nessa nesse companheirismo, amém? Próximo, já está acabando. Às vezes eu torço para a pessoa levantar o tom de voz comigo, só para eu soltar todos os meus demônios sem culpa. Fica segurando, fica guardando, é mágoa, é ressentimento que não põe para fora, é coisa mal resolvida, um povo de cara feia, um povo de mau humor. Ah, gente, tenha santa paciência. Nós precisamos, nós precisamos lembrar que Jesus morreu lá na cruz por nós. E nós deveríamos todos os dias viver saltitando de alegria por causa disso. Mas não, a gente prefere ficar de cara fechada, de cara feia, né? Próximo. Temos que normalizar o repai temos que normalizar. Esse sincero oficial, ele é legal. Temos que normalizar o rebaixamento do amigo para conhecido. Quantos, se você fosse contar na sua mão, quantos amigos você tem? Gente, eu pensei seriamente. De chegar e falar: "Ó, preciso conversar com você uma coisa séria", não deu uma mão não. Tirando minhas irmãs, né. Minhas irmã, família é saco de pancada, acabou. Às vezes, sou daquelas pessoas difíceis, sabe, que nega um abraço precisando de um, que diz estar bem sentindo-se péssimo, que quer ficar sozinho precisando muito de uma companhia. Gente, é o retrato fiel de hoje das pessoas vivendo em sociedade. Ninguém quer ter contato, ninguém quer passar, ninguém quer ter tempo com as pessoas, ninguém quer procurar esse tipo de relacionamento onde você gasta um tempo. Pode ir? Procurei ah, tá. Não, aí já é outro então eu achei legal esses memes aí, e tem muito mais, viu, se vocês colocarem lá, nós vamos ver que tem muita coisa. Mas mas, comunhão é isso. Comunhão é estar junto. E não adianta ser a hora do cafezinho ali apenas. É a hora que você tem tempo para você compartilhar, para você fazer, para você, eh, construir algo junto com aquela pessoa. E nós achamos até bonito, né, isso aí, mas nós achamos que muitas vezes nós achamos não, isso muitas vezes está moldando a nossa mente. Isso está moldando dentro de nós, já está firmado. E Deus não nos chamou para isso, porque Deus sempre te procurou. Lembra em Gênesis, capítulo 3? Começa lá: "Adão, onde você está?" Deus procurando o homem. Deus sempre está nos procurando para comunhão, para compartilhar conosco o coração dele, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pelo poder da palavra dele criou todas as coisas, ele quer compartilhar os segredos do coração dele comigo e com você. Quem somos nós, gente? Mas é isso. Então ele sempre procurando o homem. Lembra Isaías quando viu o trono? Ele falou: "Ai, meu Deus, que vai ser de mim?" E Deus falou assim: "Mas a quem eu vou enviar?" Deus procurando quem enviar. Deus sempre está à nossa procura. Ele não está de braços cruzados, ele não está com as costas viradas, ele não está, surdo, ele não está fazendo de conta que não está enxergando nada, o nosso sofrimento. Ah, eu acho que Deus não está vendo isso, lógico que ele está. Acho que Deus não está me ouvindo, ele está. Ele não é alheio, então desde o Éden, Deus procura o homem para comunhão. E desde o Éden, o homem se esconde de Deus.
E ali, em Ezequiel, pode pôr Ezequiel 22:30, nós vemos, eh, Deus falando no decorrer da palavra, no decorrer da Bíblia, nós vemos muitas citações. Eu pus lá versículos sobre Deus procurando o homem, e eu encontrei alguns, e dentre eles eu separei esses aqui. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Ah, mas isso foi lá em Ezequiel, lá com Israel. Irmãos, é diferente hoje? Deus está à procura de homens que chorem não pelo seu problema. Deus está à procura de homens não que sejam egoístas, que enxerguem só o umbigo. Deus está procurando homens que choram por aqueles que estão morrendo, estão indo para o inferno. Deus procura por homens que intercede, que se coloque na brecha. Como Ezequiel está dizendo aqui. Isso não era lá para Israel, é para nós hoje. Levantar um povo que ora, que clama. Outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que tirou a vida e ele não falou nada para ninguém. A família falou assim: "Olha, nós nem imaginávamos que isso acontecesse. Nem passou pela nossa cabeça que estava passando por esse problema." Do lado. Eu já tive amiga que se matou trabalhando do meu lado. Então, e aí, ela foi, quando nós começamos em Andradina, ela foi. Na célula que a gente começou lá, ela ia, mas depois ela desistiu, ela não foi mais. Mas do meu lado, irmãos, do meu lado. E foi da forma pior, ela ateou fogo com gasolina. Ela fez isso 11 horas da manhã e faleceu 4 horas da tarde. Eu creio que Deus deu esse tempo para ela, porque nós intercedemos para que ela viesse e se reconciliasse, se colocasse diante do Senhor, do meu lado. Agora vocês imaginam como eu fiquei. Mas amém, glória a Deus, né, já passou. Então, uma pessoa para tapar o muro, um homem, uma pessoa. Está arrebentado o muro, irmãos. Às vezes o muro da tua família, às vezes do teu vizinho, às vezes um muro que não está muito perto. É isso que nós precisamos. Ele estava pedindo alguém para que ele não destruísse a terra. Ué, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa? Sim, mas Paulo não falou que nós somos cooperadores? Você e eu, cada um de nós, fomos chamados para cooperar com Deus no plano dele na face da terra. Agora, mais um. Ele viu que não houve ninguém, admirou-se, porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. É esse que eu pus outra tradução também? Põe o próximo. Não, pode voltar. Então, ele viu que não houve ninguém. Deus ficou o quê? Admirado. Não tinha ninguém, irmãos, para orar, para clamar, para pedir, para trazer livramento. Deus não encontrou, ele ficou admirado. Oh, ele ficou admirado por não encontrar ninguém. Vai mais um. Esse que nós lemos foi Isaías 59 e esse Isaías 64:7. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Será que isso Isaías está colocando? Deus esqueceu, Deus virou o rosto, Deus não quer, mas põe a outra tradução. Já ninguém há que invoque o teu nome,
que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa de nossas iniquidades. Isaías 64:7. O que que me chamou a atenção aí? Nós precisamos de um despertamento. Nós precisamos despertar para essa comunhão, para essa posição que Deus tem nos colocado, para nós estarmos orando, para nós estarmos nos colocando mesmo. Deus primeiro fica admirado, depois Deus fala que ninguém prestava atenção, que ninguém despertava para a necessidade de alguma pessoa. Então ele procura alguém. Ele está procurando, né? O que Jesus falou para a samaritana? Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele sempre procura. Ou alguém para adorar, para interceder. Ele sempre está à procura do homem. Onde nós estamos? A nossa vida é muita correria, muita coisa que nós temos que fazer, nós nos envolvemos com muitas atividades, comprometemos até muitas vezes a nossa saúde, porque é um desgaste, é não somente físico, mas um desgaste emocional. Não cuidamos da nossa saúde. A maioria das pessoas, tudo com sobrepeso. Por quê? Ou eu não gosto de academia, ou eu não tenho tempo para ir na academia. Então nós negligenciamos todas as áreas da nossa vida. Mas o eu não. Os meus problemas não. E eu vejo isso acontecer, mas nós também sabemos que Deus procura, mas que Jesus levanta do trono. E teve um homem que fez Jesus levantar. Vocês lembram do cego Bartimeu? Acabou aí, né? Acabou. Graças a Deus, né, irmãos, que hoje eu judiei. O cego Bartimeu, Jesus estava entrando em Jerusalém. Aquele converseiro, imagina a caravana de Jesus. Era conversa, era risada, era alegria, era tudo que a gente podia imaginar, mas era problema também. Então, vinha essa caravana, é na passagem que ele encontra Zaqueu também, e ele para também para Zaqueu e dá o recado: Zaqueu, hoje mesmo vou estar na tua casa, mas o cego Bartimeu é que faz a gente parar e pensar. Imagina o converseiro que estava a caravana de Jesus. Aquela altura. E o cego ali no caminho, ele sentadinho, porque além da condição dele de cego, ele era mendigo. Ele estava sentado, o que era pior, porque era a escória da escória da escória da sociedade. Ele era totalmente ignorado, ninguém dava atenção para ele. E ele começa a perguntar: "Ô, que barulho é esse, gente? Que barulho é esse que eu estou ouvindo?" "Ah, é Jesus de Nazaré chegando, entrando na cidade." E com certeza ele tinha ouvido falar quem era Jesus, das coisas que estavam acontecendo, que Jesus estava fazendo. Com certeza ele já sabia que milagre, libertação, coisas grandiosas, morto ressuscitando, estava acontecendo. O que que ele faz? "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Mas ele não falou nessa altura, porque era muita conversa, muito barulho. Os religiosos ali do lado, o que que fazia? "Cala a boca, fica quieto. Você acha que Jesus vai parar para falar com você? Fica quieto." Os religiosos, não atrapalha. Eu imagino que tinha até rabino em sinagoga orando para o Messias vir, e o Messias lá com pecadores de prostituta do lado de fora, no converseiro, e os rabinos lá na sinagoga orando ainda: "Deus, manda o Messias", e o Messias lá fora. O cego Bartimeu deu confiança? Imagina, ele continuou gritando: "Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas em plenos pulmões. Ele gritou, ele falou que foi além do barulho da multidão. Olha lá, abre lá sua Bíblia em Lucas 38, 18, 40. Deixa eu ver se é 40 mesmo. 38, 40. Amém? O que aconteceu aí? No versículo 40, Jesus parou. Jesus parou. O clamor dele foi tão violento, foi tão alto, foi com tanto desejo que Jesus parou. Jesus parou. Queridos, a minha comunhão, a minha vida de oração está fazendo Jesus parar e se levantar do trono? Ele parou e falou. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Imagina a cara daqueles que tinham mandado ele ficar quieto. Fica quieto, cala a boca. Ô amigo, depois que Jesus mandou trazer. Ô amigo, Jesus está te chamando. Vai, toma. Eu achei foi pouco. Jesus parou. Quando você ora com essa violência, quando você ora com essa intrepidez, com essa ousadia, Jesus se levanta do trono. Charles Finney fala a história, né? Que quando ele ia pregar em algum lugar, ele mandava 2 pessoas antes dele, alguns dias antes dele chegar. E essas pessoas ficavam 21 dias orando. E certa feita eles foram para uma pousada e ficaram lá. Passou uma semana, o dono da pousada mandou recado. Não era celular. Mandou um recado para Charles Finney. Falou: os caras entraram no quarto e ninguém sai, ninguém come, ninguém. Aconteceu alguma coisa, vem cá ver seus amigos. Ele falou: não, não, não. Não se incomode, porque eles estão orando. Eles passaram 21 dias naquele quarto, orando, invadindo o céu por causa de uma cidade. Quando Charles Finney vinha no trem, a coisa já começou a acontecer dentro do trem. Pessoas sendo tocadas. Irmão, será? Eu não estou falando da igreja local, nós somos uma bênção e a igreja brasileira é uma bênção. Mas será que nós estamos na posição que Deus nos falou para estarmos? Será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor como igreja brasileira, orando como deveríamos orar? Será que nós estamos orando para que toda a vida política, econômica, social, a justiça, a educação, tá certo que é o final dos tempos, a Bíblia vai ser concretizada e isso diz que haveria de acontecer, mas nós estamos orando como igreja para fazer Jesus levantar do trono? Você está orando? Então não vamos longe não pela nação, né? Pela nação é muito já, que nós temos que orar. Paulo fala nas cartas, acho que para Timóteo, que é para a gente orar. Pelos que você conhece, porque quando é problema nosso, a gente chora, a gente faz jejum de Daniel, faz jejum de não sei quantos dias, faz um monte de coisa, faz campanha, faz um monte de coisa, porque está me afetando. Mas será que nós temos orado por aquele perdido? Nós temos orado até mesmo pelo da tua família, mas que a gente não tem muito contato. Ah, ele não quer nada com nada. Ah, ele não quer saber de Deus. Ah, é isso, é aquilo. Não, irmãos, nós temos que orar com ousadia. E eu não estou falando num tom de voz, não, porque Deus não é surdo, mas é de um momento de comunhão com o Senhor que o faz levantar e o faz agir. Não é na hora que o problema surge. Ele não te chamou para ser crente de vez em quando. Orar só quando
for necessário. Eu achei engraçado quando o Kleber falou, né, que ele ora lá no engraçado e abençoado, viu, pastor. Agora eu quero saber como que são os jogos de futebol, porque às vezes ele falou assim: "Às vezes eu jogando também?". Então, é no lazer, é no compartilhamento no horário de que você tá lá com a família. Irmãos, é orar com ousadia, mas sempre. Eu fiquei pensando 21 dias, 21 dias esses homens orando. Se Deus fez com eles, pode fazer conosco. Ele pode fazer hoje. Ele pode fazer na minha família, ele pode fazer na minha casa. Ele pode fazer, desde que eu esteja disponível, desde que eu queira, desde que eu busque, desde que eu faça, desde que eu fale. Porque ele não quer, ele é o Deus Todo-Poderoso, sim, mas ele não quer fazer as coisas sozinho. Porque senão ele não teria criado o homem, senão ele teria criado robôs, senão ele não teria nos chamado para ter essa comunhão de amor, porque eu e você, irmãos, somos frutos dessa comunhão de amor da Trindade. Porque ele é eterno, mas desde a eternidade ele é três. Pai, Filho e Espírito Santo, ele é uma comunidade, desde a eternidade. Sempre foi três. Sempre. E para que isso fosse completo, ele nos criou para fazer parte disso. Para comunhão. Ter as coisas em comum. É lógico que eu não vou ter em comum com Deus aquilo que é é só dele, aspectos que são só deles. Ele é eterno, ele é infinito, ele é Deus Todo-Poderoso, mas ele é Deus de amor. E isso ele me chamou também para usufruir e amar da forma que ele também ama. E para isso ele nos deu o Espírito Santo. Aí você fala: "Nossa, é tão difícil", mas que a palavra diz? Que o reino será ganho na força, não é na moleza. É você lutando, é você sendo ousadia na oração. Lembra nos anos, acho que 90, David Keelan? Adoração extravagante, todo aquele negócio, foi muito bacana aquilo lá. Mas se perdeu. Mas Deus quer que nós sejamos extravagantes. Deus quer se levantar do trono quando ouve a nossa oração. Ele ouve o seu clamor, queridos. Você quer parar Jesus com a sua vida de oração? Porque os olhos dele estão sobre a terra. Os ouvidos estão atentos. O coração dele está acessível. Ele fala que o Espírito Santo é o único que conhece a intimidade do coração dele, e ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo, aquele que conhece o íntimo do coração do Pai. E ele te chama em intimidade com ele. E ele tem nos chamado para essa comunhão. Ele tem nos chamado para nós estejamos atingindo o coração dele. Ele ouve o seu clamor. Ele vê tudo o que acontece, ele sabe tudo, 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 tudo. Não pensa você, ai, quanta gente já me falou, né? Ai, Deus está tão ocupado com tanta coisa. Imagina cuidar do universo, vai se incomodar comigo? Ele se incomoda com você, sim. Você que está perdendo tempo se você está pensando dessa forma. Ele se incomoda com você. Ele se importa com você. A gente canta tanto isso, né? A gente declara tanto isso, tudo frase feita, mas ele, como aquele cego clamava violentamente até chamar a atenção dele, você também pode. Nós também podemos. E nós podemos fazer isso hoje.
Então faça um propósito. Estamos começando já setembro, daqui a pouco, irmão, já é 2026 de novo. A coisa tá assim, ó, muito rápida. Mas faça um propósito, junta aí sua família, vamos orar, vamos fazer 21 dias, vamos invadir o céu, vamos invadir. Faça na sua casa, junte os seus. E eu quero que você pense nisso. Nós estamos parando Jesus com o nosso clamor. Nós estamos fazendo o que Jesus nos chamou para fazer. Eu quero que você esteja pensando sobre isso, feche seus olhos agora. E que você fale para ele: Jesus, 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 filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele para, irmãos. Ele te ouve. Quando Deus cria o homem, ele coloca o homem no lugar perfeito. Ele coloca o homem numa comunhão perfeita com ele todos os dias. Deus estava lá. Na viração do dia, Deus estava lá. Marca um horário nesses 21 dias. Comece. Não estou nem falando, se você quiser jejuar, jejue, mas comece um propósito de oração, com propósito, de oração com comunhão, buscando a Deus. Mas hoje você vai apresentar sua vida diante do altar do Senhor. Que a minha vida toque seu coração, Jesus. Eu quero essa comunhão. Eu quero essa comunhão, esse encontro com o Senhor. Vai falando para ele. Seja violento, seja ousado. Deus espera de nós. Essa iniciativa. Então coloque seu coração. Se você deseja algo novo, viver aquilo que Deus te chamou para viver. Que eu imagino que nós não temos nem vivido a milésima parte. Mas Ele ouve, Ele te ouve. Aliás, Ele ouve todos os dias.